Bom, então vamos para noções gerais de classes gramaticais, beleza? É uma matéria importante. Vamos dizer assim, é a que mais cai? Não. Verdadeiramente falando, não. Né? Porque a gente tem que falar a verdade com o menino. Mas ela é importante porque você usa em outras situações. Então, isso aqui, ó. Então, aqui, ó. Noções gerais de classes gramaticais. A gente tem substantivos, adjetivos, pronomes, numerais, artigos, verbos, preposições, conjunções e interjeições. Beleza? Então, noções gerais de classes gramaticais, isso aqui. Todas as classes que a gente vai ver agora detalhadamente. Quais são as classes que a gente estuda com mais profundidade, porque caem mais? O que a gente estuda com muita profundidade? Pronome. O que mais que a gente estuda com muita profundidade, que também cai muito? Verbo. A gente precisa de preposição, nem é porque a preposição cai muito. É porque quando eu falo em objeto indireto, complemento nominal, eu falo assim, o termo é o quê? Preposicionado. Aí o aluno precisa ter uma noção. E as conjunções, eu preciso ter uma ultra, mega, hiper, blaster, master noção. Não preciso disso aqui? Então, é o básico aqui que a gente tem. Verbos, preposições, conjunções e pronomes são as classes que a gente estuda mais. As outras a gente acaba vendo um básico, mas funciona muito bem para efeito de prova. O que você vai ver é suficiente para fazer uma boa prova, tá? Então, essas que estão no quadradinho são as que merecem mais destaque, beleza? Bom, quando você olha um edital, vem assim, classes gramaticais, aí às vezes vem escrito assim, o nome e suas flexões. O que são flexões para a gente pensar nisso? Flexão de gênero, flexão de número, pode ser flexão de grau, pode ser de pessoa também, no caso do pronome, né? Eu, tu, eles. Então, o nome e suas flexões. Estão enquadrados na ideia de nome. Substantivos, adjetivos, pronomes, numerais. São os nomes e suas o quê? Flexões. Eu pulei os advérbios, né? São os nomes e suas flexões. Eu também, advérbio também entra aqui, tá? Nome e suas flexões. Só que o advérbio é uma categoria de palavras invariável em gênero e número. No resto ele varia, não varia? Bom, e às vezes vem assim, ó, o verbo e suas flexões. Emprego do verbo, né? Aí o verbo varia em modo e tempo, número e o que, gente? E pessoa. Não é isso que acontece? E agora, isso aqui é só para você entender editais. E agora nós vamos estudar cada uma especificamente para você ter uma noção. Tá ventando? Robson disse, tá ventando demais do meio. Desligando da frente. Então, aqui, ó, vamos para as nossas classes. A primeira, substantivos.
Então, o que são substantivos? Palavras Então, pensei em substantivo, é isso aqui, ó. Palavras que dão nome o quê? Aos seres, beleza? Então, sempre quando a gente pensar em substantivo, para que ele serve? Dá nome aos seres. Substantivos admitem determinantes. O que são os determinantes do substantivo? Artigo, pronome, adjetivo, numeral, são os determinantes do substantivo. São palavras que se referem ao substantivo. Então, dão nome aos seres, admitem determinantes. Quais as flexões que o substantivo apresentam? Apresentam flexão de gênero, de número, porque não tem plural e singular, e de grau, porque tem aumentativo e o quê? Diminutivo. Então, os substantivos apresentam flexão de gênero, número e grau. Bom, então imagina que eu tivesse o seguinte. A transparência de suas ações era evidente. Quantos substantivos eu tenho aqui? Transparência e que mais? E ações. Só para vocês identificarem, ó, transparência tem um determinante aqui. Então, esse artigo é um determinante. Transparência é o substantivo. Suas, determinante, se referindo a ações, que é o quê? Um substantivo. Então, a transparência de suas ações era evidente. Beleza? Bom, o que mais que eu posso pensar do substantivo? Eu posso pegar uma palavra de outra classe gramatical e transformá-la o quê? Em substantivo, a partir da anteposição de artigo. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, não tenho um isto a reclamar da vida. Então, quando eu falo assim, não tenho um isto a reclamar da vida, o que acontece com esse isto aqui? Não tem um determinante? Então, ele virou o quê? Substantivo. Ele era um pronome demonstrativo e virou substantivo, não virou? Então, não tenho um isto a reclamar. Isso aqui é um substantivo. Aqui eu tenho um determinante. Aqui eu tenho um outro substantivo, né? O artigo está aqui, ó. Tem um determinante. Vida é substantivo. Bom, isso que está acontecendo com isto é um processo que a gente chama de substantivação. O que é o processo de substantivação? Consiste em você o quê? Pegar uma palavra de outra classe gramatical e, a partir de determinante, transformá-la em substantivo. Não é isso? Então, substantivação. Então, isso aqui, ó, trata-se de um fenômeno gramatical em que uma palavra de outra classe gramatical
se torna substantivo a partir do uso de o quê? Determinante, não é isso? Então, quando eu penso em substantivação, eu pego uma palavra de outra classe e faço com que ela vire substantivo a partir do uso de um determinante. Ah, mas o que é determinante? Artigo, pronome, adjetivo, numeral, beleza? Flávia, a substantivação é um caso de derivação imprópria? É um caso de derivação imprópria. Porque a derivação imprópria é exatamente quando você não muda a palavra, muda apenas o quê? A classe. Só que a derivação imprópria pode ser mais ampla, né? Eu posso pegar um substantivo e transformar em adjetivo, né? E aí, substantivação, eu estou pegando outra classe e sempre transformando o quê? Em substantivo. Então, a derivação imprópria é mais amplo que substantivação. Todo mundo entende? Derivação imprópria, mudança de classe, ponto. Substantivação, uma palavra de outra classe que vira o quê? Substantivo, tá? Bom, vamos pensar aqui em mais exemplos de substantivação. Vamos supor, eu tenho olhar, que é o quê? Verbo, não é isso? Então, olhar é verbo, aí eu falo assim, ó, viu no seu olhar a imagem do rapaz. Olhar, que era verbo, nesta frase passou a ser o quê? Substantivo. Então, olhar aqui, substantivo. Não é isso? Isso é um processo que a gente chama de o quê? Substantivação. Dá para pensar nisso? Vamos supor que eu tivesse um adjetivo. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse rico. Rico pertence normalmente à classe dos adjetivos. Aí eu fui lá e fiz assim, o rico nem sempre é feliz. Aí vira um amigo meu e fala assim, mas é melhor ser triste rico do que triste pobre. Né, Robson Liz? Então, o rico, aqui a gente tem um determinante, vai ter muita gente rica e infeliz, gente. E aí, rico, que era um adjetivo, virou o quê? Substantivo. O negócio não é ser rico nem ser pobre, é ser coluna do meio. Fala a verdade. Segundo meu amigo, que acha que, né, que ser rico já é condição principal para a felicidade, ele está falando que nunca viu ninguém no jet ski chorando. Também não, nunca vi, mas eu também nunca vi, nem acho que nem nunca vi ninguém no jet ski. Então começa por aí, nem ria nem chorando. Então, meus amigos não têm, eu não tenho. Tem sentido, né? Mas tem muita gente rica com problema, gente. Vamos. O seu é o determinante. Beleza? O artigo também, né? Os dois são determinantes. Porque não precisa ter um só, não. Pode ter mais de um. Problema. E só uma outra coisa. Admitem determinantes. Quer dizer que sempre vão ter? Cuidado, hein? Não precisa ter sempre, não. Pessoas andam pela rua. Pessoas é substantivo mesmo sem ter o quê? Artigo antes. Tá? Então, admitem não quer dizer que sempre haverá um determinante. Deixa eu até colocar aqui para você ter uma ideia, tá? Vamos colocar assim, ó, pessoas estranhos é determinante de lugares. Então, não vou falar que esse não tem não, porque lugares tem, tá vendo? Pessoas andam em lugares estranhos. Esse é determinante e esse é substantivo. Só que pessoas é substantivo mesmo sem ter o quê? Determinante, não é nome. Banana faz bem à saúde. Banana sem determinante é substantivo do mesmo jeito. Porque aqui, ó, não é tem determinante. É o quê, gente? Admitem. Então, eles podem vir determinados. Não quer dizer que sempre o quê? Vão vir. Isso. Beleza? Conseguiram pensar no substantivo?
Então, uma noção básica do substantivo é que é uma palavra que dá o quê? Nome aos seres. Continua aqui. Vou chamar de 2, porque você está vendo noções gerais de classes. Então, a gente está passando por todas o quê? As classes para você ter um apanhado maior. 2, você está em adjetivos. O que acontece com os nossos adjetivos? Então, quando eu penso nisso aqui, palavras que qualificam, caracterizam, o substantivo ou termo de natureza substantiva. Para substantivação tem que ter determinante. Que ali são 2 processos diferentes. Para ser substantivo, não. Então, os adjetivos são palavras que qualificam, caracterizam, especificam um substantivo ou termo de natureza substantiva. Então, vamos supor que em vez de um substantivo, eu tivesse assim, ó, ela parecia calma na ocasião. Qual que é meu adjetivo aqui? Calma. E ele está se referindo a qual palavra? Ela, que no caso aqui é um pronome. Só que esse pronome ele tem uma natureza substantiva, ele está no lugar do nome. Então, esse calma está dando qualidade, isso aqui é um adjetivo, beleza? Aí eu fui lá e coloquei assim, ó, desenhos animados. Desenhos animados são importantes para a formação infantil. O que está acontecendo? Animados dá qualidade para qual palavra? Desenhos. Então, esse é um adjetivo, está dando qualidade para desenho, que é o substantivo. Importantes, também está dando qualidade para quem? Desenhos, não é, gente? Então, também é um o quê? Adjetivo. E para a formação infantil, infantil está dando qualidade para quem? Formação. Então, isso daqui é um adjetivo e formação é o nosso substantivo. Então, os adjetivos são palavras que qualificam, caracterizam, especificam. Especificar é o mesmo que o quê? Restringir. Não pode especificar? Comprei uma blusa preta, quer dizer, só daquela cor, beleza? Então, especificam um substantivo. Bom, em que os adjetivos variam? Quais são as flexões deles? Apresentam flexões de gênero, de número e de quê, gente? E de grau. Então, os adjetivos apresentam flexões de gênero, de número e de grau. Só que no grau, enquanto no substantivo é aumentativo e diminutivo, aqui é comparativo, a gente vai ver isso, né? E superlativo. Então, apresentam flexões de gênero, de número e de grau. Beleza? Então, o adjetivo é uma palavra que qualifica outra, né? Caracteriza, limita. Então, se eu falar assim, ó, a palavra bonito é um adjetivo. Depende. Não depende? Eu precisava avaliar o quê? A frase, não é? O contexto. Porque eu poderia ter uma frase em que bonito não funcionasse como o quê? Adjetivo. Concorda comigo? Eu poderia ter uma frase assim, ó,
O bonito, às vezes, não sensibiliza. O bonito. E aí, nesse caso, o que eu fiz com a palavra bonito? Transformei em substantivo. Não é isso? Todo mundo consegue perceber? Então, o adjetivo depende do contexto. Azul é uma cor, correto? Ah, é um adjetivo? Depende. Se eu fizer o azul do céu, virou substantivo. Não virou? Então, o adjetivo é sempre uma classe relacional. Para eu afirmar que uma palavra é adjetivo, eu tenho que ir lá no texto e conferir, porque senão a gente erra. E tem muita questão que o menino não confere e toma na barraqueta. Que ele olha só assim, azul. Aí ele pensa assim, azul é cor. Só que depende do uso. Não depende do uso? Para a gente pensar nisso? Não tá. Então, quando você pensa em substantivo, você pode ter até uma palavra independente. Mas o adjetivo, ele depende dessa relação, não depende? Aí a gente está no 3, vou falar numeral. O que acontece com os numerais? São palavras que fazem o quê? Palavras que quantificam ou ordenam quem? O substantivo também, uma classe relacional. Quais são as flexões que os numerais apresentam? Apresentam flexões de gênero e de número. Aí o menino fala assim, de gênero, uma. 2, o quê, gente? 2, não é isso? E aqui, de número, você pode falar 1 milhão, 2, o quê? Milhões. Primeiro, e pode falar primeiros, não é isso? Então, os numerais quantificam ou ordenam. Então, você fala assim, ó, ele foi o primeiro colocado no concurso. Amém, Senhor, né? Nem precisa ser o primeiro, desde que esteja dentro das vagas, está ótimo. Então, ele foi o primeiro colocado no concurso. Colocado é o nosso substantivo. Esse artigo aqui é para o colocado e o primeiro também é um determinante, funcionando como que? Numeral. Um numeral exótico, que talvez vocês não conheçam, é ambos. Ambos estiveram no local. Ambos, aqui está implícito um substantivo. Não deve ser ambos os rapazes, ambas as moças, não é alguém? Então, ambos aqui significa exatamente o quê? 2. Então, os numerais são palavras que quantificam ou ordenam um substantivo. Indicam quantidade ou ordem, né? Ele foi o milésimo colocado no concurso. Milésimo é ruim? Depende do concurso. Polícia Civil Minas chamaram mais de 1.000 pessoas. TJ, na época boa, assim, chamava mais de 1.000. Agora chama não, tá? Ah, mas pode chamar. Tá, tudo pode. É. Mas assim, a média atual não é essa. 4, nós vamos falar sobre os artigos. O que acontece com os artigos? Artigo não é bem palavra, né, gente? Na verdade, quando você fala do artigo, ele é uma partícula, não é? O artigo ele tem sentido completo? Não, né? É um pouquinho diferente. Então, a gente vai colocar assim, ó, partícula. Então, eu sei que é uma partícula que acompanha o substantivo definindo-o, indefinindo-o ou generalizando. Vou te mostrar as 3 opções para você entender. Mas antes, vamos lembrar aqui, ó, em que os artigos variam? Apresentam
Flexão de quê? De gênero e de número. Então, masculino e feminino, singular e plural. Os artigos se dividem em dois grupos. Eu tenho os artigos definidos. Quais são os nossos artigos definidos? O, a, os, as, não é isso? E tem os artigos indefinidos. O que são esses artigos indefinidos? Vocês têm que tomar só cuidado com uma coisa. Quer ver um negócio que prova adora? Perguntar se o é artigo, a, o, uma. Aí ele fala assim, nossa, sério? Sério. Porque o a não é sempre artigo. Ele também pode ser uma o quê? Preposição, não é isso? Ele pode ser um pronome. Então, automaticamente, isso já se confunde. Vou te mostrar isso, tá? Pra você ter uma noção. Então, é uma partícula que acompanha o substantivo definindo, indefinindo ou generalizando. Vamos dar exemplo dessas três possibilidades: definir, indefinir ou generalizar. Eu tenho lá assim, ó, a mulher quando eu falo a mulher chegou ao local do evento, esse a que está aqui, ele está definindo, indefinindo ou generalizando? Definindo. A mulher não parece que é uma específica? Então, esse a mulher aqui é artigo como, gente? Definido. Vai dar uma ideia de definição. Vamos supor que em vez de a mulher, eu tivesse uma mulher. Uma mulher chegou ao local do evento. Então, quando eu falo uma mulher chegou ao local do evento, o que está acontecendo aqui? Uma mulher, mas você acha que isso é generalização ou indefinição? Indefinição. Porque generalizar é quando abarca mais de uma, né? Então, nesse caso, uma mulher é como se fosse uma mulher qualquer. Então, eu tenho um artigo indefinido e eu tenho uma ideia de indefinição. Beleza? Bom, só que em vez de falar assim, ó, uma mulher chegou ao local do evento, vamos supor que eu colocasse assim, ó, a mulher Então, quando eu falo assim, ó, a mulher é um ser social mais amável que o homem. O que está acontecendo aqui? Eu estou falando de uma mulher só, geral. Não é como se eu estivesse falando das mulheres em termos de espécie. Não é isso? É um artigo definido, mas ele dá uma ideia de o quê? Generalização. Mas aqui, eu posso dar uma ideia de generalização com um artigo indefinido também. Como é que eu posso... Vamos supor que eu tivesse assim, um rei ou um governo deve fazer tudo pelo seu povo. É um governo qualquer no sentido de indefinição ou qualquer governo? Todos os governos. Vocês entendem o que é a ideia de generalização? Então, essa ideia de generalização, aqui nos dois casos, né? Eu tenho artigos definidos, ideia de generalização. A ideia de generalização ela pode ser obtida tanto com o artigo definido quanto com o artigo que indefinido. Então aqui, ó. Um homem é, por natureza, um ser mortal. Então, o que acontece com isso?
Eu não estou falando um homem no sentido de qualquer homem, não é isso? Um homem é, por natureza, um ser mortal. Então, isso daqui não é uma ideia bem de indefinição, igual aqui, ó. Uma mulher chegou, um homem entrou no escritório. Um homem não é um homem qualquer? E não com a ideia de todos o quê? Os homens. Quando eu falo um homem é, por natureza, um ser mortal, a ideia não é de todo homem é mortal? Estão entendendo o que é um artigo que generaliza? Generalizar a ideia de todos. Então, aqui eu tenho artigos indefinidos. E ideia de quê? Tá, então você já sabe que generalização faz uma referência ao coletivo, é como se fosse uma ideia de todos. Todo homem, toda mulher. E às vezes cai na prova perguntando a carga semântica do artigo, não cai? Né? Então, às vezes, vem a carga semântica de um artigo, de um termo assim. Aí, agora você está nos 5 pronomes. O que são pronomes, gente? Palavras que acompanham ou substituem quem? O substantivo. Também é uma classe relacional. Então, eu tenho palavras que acompanham ou substituem Então, palavras que acompanham ou substituem o quê? O substantivo. E em função dessa característica, os pronomes eles se dividem em 2 grupos. Então, eu tenho aqui os nossos pronomes, e eles se dividem em pronomes adjetivos e pronomes o quê? Substantivos. Aí eu tenho A de adjetivos, A de o quê, gente? Acompanham. S de substantivo, S de o quê? Substituem. Então, pronomes adjetivos acompanham, pronomes substantivos substituem. É o mesmo pronome que você conhece, indefinido, demonstrativo, mas aqui a gente está olhando como é que ele funciona dentro da frase. Então, imagina que eu tivesse assim, ó. Este livro é muito bom. O que o pronome este está fazendo em relação à palavra livro? Acompanhando ou substituindo? Acompanhando. Então, este aqui, ele acompanha a palavra o quê? Livro. Livro é substantivo, isso daqui é um pronome adjetivo. Aí o menino vira e fala assim, uai, Flávia, mas eu achei que este era pronome como? Demonstrativo. Ele é também, porque são 2 características diferentes. Ele é um pronome demonstrativo, porque aponta os seres no tempo e no espaço, e é um pronome adjetivo, porque acompanha o quê? O substantivo. Então, é um pronome adjetivo demonstrativo. Isso faz a diferença na vida das pessoas. E aí? Então, quando eu falo isso faz a diferença, o que vai ser o isso? É um pronome substantivo. Ele está acompanhando ou substituindo? Substituindo. Não está falando isso, alguma coisa, né? Então, ele é um pronome substantivo.
e ele continua sendo pronome como demonstrativo. Ele é demonstrativo e é um pronome substantivo. Então, os pronomes acompanham ou substituem os substantivos. Quais são as flexões que os pronomes apresentam? Quando a gente pensa em flexões, o seu você pode colocar aqui embaixo, tá? Porque no meu não cabe. Apresentam quais flexões? De gênero, ele, ela. De número, eles e o quê? Elas. E de o quê? Pessoa. Então, quando você pensa em pronome, se referem às pessoas do discurso. Então, eu tenho a primeira pessoa, que é quem fala, que a gente está trabalhando como se fosse o emissor, né? No caso dos pronomes. Eu tenho a segunda pessoa, que é quem ouve, e no caso é o que a gente chama de receptor. E eu tenho a terceira pessoa, que é de que ou de quem se fala. É a vítima, né? Que nesse caso aqui é o nosso referencial. É o alvo da fofoca. Beleza? Isso é um fofoqueiro ativo, fofoqueiro passivo, e esse é o alvo. Né? Então, os pronomes, eles são designados em primeira, segunda ou terceira pessoa. Apresentam flexões de gênero, número e pessoa. Podem substituir ou acompanhar os substantivos. Beleza? Eu preciso te dar uma classificação básica de pronomes ali, só para você ter uma noção dos pronomes. Mas quais são os pronomes que verdadeiramente interessam para nós? Quais são os pronomes que caem na prova? Pronome relativo, não é isso? Uso de o e de o quê? Lhe, que a gente vai ver em outros momentos no curso. Mas aqui eu já vou te dar um detalhamento dos tipos, tá? Então, a gente tem uma classificação dos pronomes. Isso daqui é importante porque, às vezes, eu te dou uma questão assim, ó, não se usa crase antes de pronome indefinido. Só que o menino não sabe nem quais são os pronomes, o quê? Indefinidos. Não acontece isso? Aí, automaticamente, você erra porque você não tem uma noção, uma base, uma noção geral de classe, tá? Então, pronomes retos. Primeiro, os pronomes retos, eles funcionam como sujeito ou como predicativos do sujeito. Só podem ter essas duas funções. Quais são os pronomes retos na nossa língua? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Claro que aqui também pode ser o quê? Ela. Pois não, essa bobagem que dá para você saber. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza? Bom, pronomes pessoais oblíquos.
O que acontece com os pronomes pessoais oblíquos? Eles exercem função de complemento ou de adjunto. Então, eles têm função de complemento ou de adjunto. E eles se dividem em dois grupos, oblíquos átonos, que eu vou chamar de pronome oblíquo átono, e pronome oblíquo tônico, porque esse aqui depois a gente acaba estudando em outras partes do curso, beleza? Pronome oblíquo átono, por exemplo, quando eu estiver falando de colocação pronominal, eu vou falar assim, colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos. Ou seja, você só está colocando esse grupo. Aí o menino vai e fala assim, não pode começar a frase com pronome. Você mudou a regra, né? Não pode começar a frase com pronome oblíquo o quê? Átono, é só essa linha. Aí você foi lá e pensou que não podia começar com o quê? Nada que está aqui. Entendeu errado, né? Então, pronomes oblíquos átonos, o que a gente vai ter? O, a, os, as e variações. O que é variações nesse caso? No, na, nos, nas, mas isso aqui a gente vai ver, pode ficar tranquilo. Lhe e o quê? Lhes, me, te, si, nos e vos. Esses são os pronomes oblíquos, o quê? Átonos que a gente tem na língua. Pronomes oblíquos tônicos, eles são obrigatoriamente preposicionados. Então, os tônicos são preposicionados. Isso tem a ver com a função deles ou tem a ver com a estrutura deles? Com a estrutura. Independentemente da função, os pronomes oblíquos tônicos serão o quê? Preposicionados. Independentemente da função. Beleza? Então, nesse caso, eu vou ter como pronomes oblíquos tônicos mim, ti com i, si com i, comigo, contigo, consigo, convosco, conosco, ele, ela, eles, elas, nós e vós. São esses daqui. Mim, ti, si, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, ele, ela, eles, elas, nós e vós. Pronomes pessoais de tratamento. Com exceção do você, porque o você não é formal, então, com exceção de você, tais pronomes conferem o que, gente? Conferem formalidade ao discurso. Não é para isso que serve um pronome de tratamento? Para conferir formalidade ao discurso. Então, o que a gente tem de pronome de tratamento? Vossa Excelência, Vossa Senhoria. No Brasil, o que mais tem é excelência, né? Senhor, senhora, são os pronomes pessoais de tratamento. Aí eu vou lá e falo assim, não se usa crase ante pronomes pessoais de tratamento, com exceção de senhora e senhorita. Aí o menino nem sabe que Vossa Excelência é pronome de tratamento. Então ele nem está entendendo de verdade a regra o quê? De crase. Concorda comigo? Eu estou te dando colocação pronominal e falei com você assim, ó, pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos atraem outros pronomes. Só que você teria que saber quais são essas palavras que atraem, né? Beleza? O que os pronomes relativos fazem? Sempre substituem um termo antecedente. Então, quando eu penso em pronomes relativos, eles fazem isso aqui, ó. Substituem um termo antecedente. Então, todo pronome relativo substitui um termo antecedente.
Quais são os pronomes relativos? Que, quem, onde, o qual, cujo, como e quanto. Só esses 7. Então, que, quem, onde, o qual, só que tá faltando um, né? Não, 7. São só 7. Então, que, quem, onde, o qual, cujo, como e quanto são os relativos que existem. Eles sempre servem para substituir um termo antecedente. Pronomes indefinidos. O que eles fazem? Referem-se aos seres de modo vago. O que eu vou ter de pronomes indefinidos que é bastante legal? Muito, pouco, tudo, nada, ninguém, algo, cada, qualquer, algum. Pronomes indefinidos. Que aí você vai tendo uma noção de quais são os pronomes da sua língua, né? E na hora que eu te falar assim, não se usa crase antes de pronome indefinido, você já tem uma noção do que é isso para não usar crase. Porque o problema é que o menino não tendo uma noção, ele não sabe. Ele fala assim, mas eu nem sabia que qualquer era pronome indefinido. Senão a regra passa a não fazer sentido para você, né? Pronomes demonstrativos, para que eles servem? Apontam os seres no tempo e no espaço. Então, pronomes demonstrativos, eles servem para apontar os seres no tempo e no espaço. O que eu tenho de pronome demonstrativo? Este, esse, aquele, o, a, os, as. Que aqui, ó, o, a, os, as, entra lá em cima como pronome oblíquo átono e entra aí também. E ainda pode ser artigo, tá vendo? Pronomes possessivos. O, a, os e as, porque pode ter um o, a, os, as que seja pronome o quê? Demonstrativo. Não pode? Então, todo pronome demonstrativo ele vai apontar os seres no tempo e no espaço. Esta blusa que estou usando, porque está perto de quem fala. Essa blusa que você está usando, essa com 2 S, porque está perto de quem ouve. Então, os pronomes demonstrativos apontam os seres no tempo e no espaço. É importante você reconhecer a forma dos pronomes, né? Para você saber assim, olha, não pode colocar a crase antes de pronome demonstrativo não iniciado com a letra A. Então, não posso usar a crase antes de este, nem de esta, nem de isso, nem de isto, né? E os pronomes possessivos, o que eles fazem? Indicam posse, exatamente. Então, pronomes possessivos indicam posse. Seu, sua, nosso, vosso. Cuidado para você não confundir um vosso com letra maiúscula, né, gente? Que aí é o vosso de vossa o quê? Excelência, nada a ver, né? E os pronomes interrogativos são usados em frases o quê? Interrogativas. Então, eles sugerem questionamento. Então, o pronome interrogativo é usado em pergunta. Então, eu tenho que, quem, qual e quanto. Só esses. Cuidado para você não confundir pronome interrogativo com advérbio interrogativo. Advérbio interrogativo onde, por quê, para quê, como, né?
Então, só são pronomes interrogativos. Que, quem, qual e quanto. Que é o que eu falo. Às vezes o menino não tem uma noção geral. Aí ele confunde porque ele não percebe que só o fato de fazer pergunta não é suficiente. O advérbio interrogativo faz pergunta. Como isso aconteceu? Mas ele não está nessa lista. Qual que é a nossa lista? Que, quem, qual e quanto. E ponto final. Aqui também é ponto final. Reticências, reticências, reticências. Que é ponto final. Que é ponto final. Que é ponto final, só colocando ela e elas. Que às vezes o menino não foi vendo, né? Tem alguns ali que a gente definiu todos que existem. Então, eu preciso que você tenha uma noção geral da classificação dos pronomes. E além dessa classificação que tem a ver com sentido, os pronomes também se classificam em pronomes o quê? Substantivos ou pronomes o quê, gente? Adjetivos. Não se classificam assim? Olha que coisa mais legal. Não é tão legal, mas enfim. Tá vendo muito aqui? Ele parece um advérbio, não parece? Mas depende da frase. Isso. Ele pode ser um pronome indefinido. Nesse caso, ele refere-se de modo vago aos seres. Ele vai acompanhar que classe de palavras? Um substantivo. Advérbio modifica substantivo? Não. Então, aqui, ó, o muito tá aqui, ó. Ele pode ser pronome ou vai poder ser o quê? Advérbio. Depende da frase. A classe, ela também depende da frase. Todo mundo consegue perceber? Beleza, continuei pensando. Então, agora eu estou no número 6. Nós vamos falar agora do advérbio. O que acontece com os advérbios? Ah, pensei em advérbios. Primeira coisa, palavras invariáveis em quê? Em gênero e número. Então, palavras invariáveis em gênero e número que modificam o verbo, o adjetivo ou outro que, gente? Advérbio. Exprimem o quê? Circunstância. Então, quando eu falo que os advérbios exprimem circunstâncias, eu estou falando assim, eles exprimem circunstâncias de tempo, lugar, intensidade, modo, dúvida, afirmação, negação. Então, os advérbios exprimem o quê? Circunstância. Variam em grau. O que quer dizer variar em grau? No caso aqui, o grau deles é igual ao do adjetivo. Grau comparativo igual o quê? E grau o quê? Superlativo. Tipo assim, ela acordou mais cedo que eu. Ela acordou cedíssimo, não é isso? Então, variam em grau. Comparativo e superlativo. Tem uma coisa sobre o advérbio que é muito importante. Quem ele não modifica? Substantivo. Então, eu pensei no advérbio. Eu sei tudo sobre ele. Advérbio não modifica substantivo. São duas classes que não se beijam. Então, advérbio não quer substantivo na vida dele. Ele pega qualquer um, menos o substantivo. Inclusive, existe a possibilidade de modificar uma frase inteira. O
que a gente fala assim, modifica uma oração. Então, eu posso falar assim, ocasionalmente, modificam eles modificam uma oração inteira. Então, são palavras invariáveis em gênero e número, que modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, exprimem uma circunstância, tempo, lugar, intensidade, modo, dúvida, variam em grau, não modificam o substantivo e ocasionalmente modificam uma oração inteira. Agora eu vou te dar exemplo disso tudo que a gente está falando, tá? Infelizmente, as coisas não aconteceram da maneira correta. O infelizmente está modificando o quê? Tudo. Não é como se ele se referisse à oração toda? Então, é ao fato de as coisas não terem acontecido de maneira correta é que se atribui essa noção do infelizmente. O não, por sua vez, está modificando só qual palavra? Aconteceram. Não é isso? Está modificando apenas o verbo. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Quantos advérbios tem na primeira frase? Nessa daqui. Quantos? 1 ou 2? Tá. Vamos pensar? Parece advérbio, tem carinha de advérbio. Mas muito está modificando o quê? A quantidade de dinheiro. Troca dinheiro por grana. Ganhou muita grana. Troca por dólares. Ganhou muitos dólares. Está vendo que inclusive varia? Ele está modificando um substantivo. Parece advérbio, tem carinha de advérbio. Cuidado para não tomar na tarraqueta, porque não é advérbio. É pronome o quê? Indefinido. Tem que ter maior cuidado, gente, porque parece demais, né? Advérbio não modifica quem? Substantivo. Diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. Então, você tem que avaliar essa relação determinante o quê? Determinado. Precisa fazer isso, tá? Então, como isso é substantivo, isso aqui não é advérbio. O hoje, não é quanto que ganhou? Tá, então o hoje está modificando quem? O verbo. Você tá indo lá. Ganhou que dia? Hoje. Então, você aqui é advérbio. Quantos advérbios na primeira frase? Apenas um. Qual que é o único advérbio? Hoje. Acordou muito cedo. E aí? Agora são 2. Cedo é a hora que ele acordou. Está modificando o verbo. E muito está modificando quem? Cedo. Não é no sentido de acordou cedíssimo? Então, muito é advérbio de intensidade. Acordou muito cedo, no sentido de acordou cedíssimo. Não é? Estava muito bonita. E aí? Muito está modificando quem? Bonita, que é um adjetivo. Então, como está modificando o adjetivo, o muito só pode ser o quê? Advérbio. Porque o advérbio modifica o adjetivo. Não modifica? Então, aqui, ó.
cuidado com palavras que parecem advérbios, mas não são porque não modificam substantivo, tá? Tem que ter maior cuidado. E o advérbio também é invariável em gênero e número, não é? Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que passar a olhar. Imagina que eu colocasse essas outras frases aqui, ó. Fazer uma maldade com vocês, mas é pro bem, porque lá na prova, né? Amém. Então, das palavras destacadas, qual é advérbio? E aí? Quem acha que é a 1? Quem acha que é a 2? Quem acha que é a 3? Quem acha que é a 4? Quem não acha nada? O pessoal do online tá aí achando também, só que tá assim, eu só não tô vendo a mãozinha, mas eu sei que a mãozinha provavelmente tá aqui, a minha mãozinha tá na última, tá? Eu vou com as duas ali, ó. Duas ali já sabiam a resposta, tá? Elas estão um pouquinho à frente de vocês, que já estão dominando umas coisas mais complexas. Porque na hora que vocês olharam todo, provavelmente vocês descartaram, vocês falaram assim, todo não, pronome. Mas olha aqui, ó, o local estava todo molhado, estava totalmente, inteiramente molhado. Na verdade, isso aqui é uma redução. Todo mundo consegue perceber que é todo no sentido de inteiramente, completamente. Então, ele está modificando esse adjetivo aqui, que é molhado. O segredinho do advérbio é que ele modifica o adjetivo. Agora, deixa eu te mostrar o resto. Então, isso aqui é todo no sentido de inteiramente, completamente. Esta é advérbio, todo mundo entendeu? Sim? Agora as outras, porque não são? Havia menos gente na sala. Menos não varia, mas nesse caso aqui está se referindo ao quê? Gente. E gente é qual classe? Substantivo. E advérbio não modifica o quê? Substantivo. Então, menos gente, menos está modificando gente. É impossível ser advérbio. O rapaz acordou nervoso. Se fosse a moça, ela teria acordado como? Nervosa. Isso está ligado ao rapaz, está ligado ao substantivo. Logo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um pronome indefinido, tá? Ela permaneceu só. Ela permaneceu só no sentido de ela permaneceu sozinha. Ela permaneceu só, elas permaneceram sozinhas. Então, nesse caso aqui, está ligado no ela. E aí é um adjetivo. Esse daqui está ligado em um adjetivo, portanto, funciona como advérbio.
O único advérbio que eu tenho é o todo. Ficou claro? O único advérbio é o todo, no sentido de inteiramente, completamente. Todo mundo consegue. Se eu tivesse colocado inteiramente aqui, ia ficar quantas vezes mais fácil? 101 vezes. Aí o menino ia acertar. Não é isso que eles querem na prova, então não é isso que eu tenho que pôr no quadro. Concordam comigo? Não é isso que vai acontecer lá na prova. Lá na prova vem um todo assim, às vezes vem até no feminino para te arregaçar mais ainda. Mas, por exemplo, se viesse toda molhada, é porque é totalmente, tá na sua forma o quê? Reduzida. Não tem nada a ver com masculino e feminino, na verdade, tá? Todo mundo conseguiu ter uma noção? Pelo menos um pouquinho? Então, o mais importante disso aqui é a gente saber que o advérbio não modifica quem? O substantivo. Isso é o norte mais referencial para questões de advérbio, tá? E você também entender que existem algumas palavrinhas que figuram mais de uma classe. Menos, muito, pouco. Isso não te ajuda? Por isso que eu dou o advérbio logo depois do pronome, porque você já está vendo que eles estão em duas classes. Só que o pronome está ligado ao substantivo e o advérbio modifica o verbo, o adjetivo ou outro que advérbio. Agora você está no 7. 7 é verbos. Os verbos são palavras conjugáveis. Então, os verbos são palavras conjugáveis em tempo e modo que indicam ação, estado, mudança de estado, fenômeno natural. Em que eles variam? Apresentam flexões modo-temporais, número pessoais. Por que eu estou repetindo o hífen aqui? Que eu parti a palavra onde ela já tinha o quê? Hífen, não é? Número pessoais. Então, apresentam flexões modo-temporais, número pessoais e flexão de quê, gente? De voz. Então, são palavras conjugáveis em tempo e modo que indicam ação, estado, mudança de estado ou fenômeno que natural. Então, se eu falasse assim, ó, o vento virou o barco. O que isso está indicando? É uma ação, né? O vento virou o barco, é uma ação. Ela virou freira. E aí? O que isso está indicando? Mudança de estado. Então, ela virou freira, mudança de estado. Choveu muito em Belo Horizonte. Semana passada choveu, né?
Choveu muito, o que está indicando? Fenômeno natural. Os verbos apresentam flexões modo-temporais e número-pessoais. Só para você entender isso, imagina que eu tivesse uma frase assim, ó. Morrera o pai, bem trágica a frase. Morreu o filho, morria a mãe. Chuva, né, gente? Mata muita gente. Uma tragédia. Mas isso aqui vai dar para você ter uma noção dessas flexões. Olha o que acontece. Dá para saber quem morreu primeiro? Dá. Quem morreu primeiro? O pai. Por causa do uso do pretérito mais que perfeito. Então, quando eu falei morrera o pai, o que eu estou indicando é que essa ação é anterior a uma outra ação totalmente concluída. Dá para eu afirmar que o filho já morreu totalmente? Que é um fato concreto, concluído? Sim. E a mãe já morreu totalmente? Não, vai morrer na hora que ela souber que esse tanto de gente morreu, né? Então, a mãe ainda está em processo, é um pretérito que imperfeito, é uma ação inacabada. Isso é para te mostrar que as flexões do verbo, elas têm essa nuance, tempo e modo para indicar o que está acontecendo. Então, não é só... Morrer é a ação, a indicação, beleza? Ação de morrer. Agora, as flexões, elas estão indicando em que momento, em que circunstâncias isso que aconteceu. Ela está dando a ideia temporal. Então, morrer é um pretérito mais que perfeito, indica uma ação anterior a um outro passado. Morreu é um pretérito perfeito, indica uma ação concluída no passado. Morria é o pretérito imperfeito do indicativo, indica uma ação, o que, gente? Em processo. O que quer dizer isso? Uma ação acabada ou uma ação inacabada? Inacabada. Não é uma ação em processo? Só para você entender a lógica das flexões do verbo. Isso é sua aula de verbo ou é uma noção de verbo? Noção, né, meu filho? Verbo você precisa estudar muita coisa. Deixa eu acrescentar só uma coisinha. O verbo ele pode pertencer a 3 conjugações, só para você já ficar sabendo isso. Quais são as conjugações do verbo? Se ele terminar em ar, ele vai ser chamado de verbo da primeira conjugação. Se ele terminar em er ou or, é um verbo da segunda conjugação. E se ele terminar em ir, ele é intitulado verbo da terceira conjugação. Flávia, como que isso cai? Pergunta se o verbo é de qual conjugação. Pega um verbo tipo esse daqui, ó. Como é que é esse verbo? Virou, né? Aí fala assim, esse verbo pertence à primeira conjugação, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque você olha o verbo sem conjugar. Não é o verbo virar? Então ele pertence à primeira. Aí por isso que cai, porque o menino olha, virou e pensa assim, ó. Aí vai lá e coloca que o verbo é o quê? Da segunda. Para olhar a conjugação, a gente sempre vai avaliar o verbo no infinitivo, tá? Em qualquer circunstância, ele pode estar conjugado lá o tanto que for. A gente vai avaliar o verbo no infinitivo, beleza? Até aí, tudo bem? Então, isso daqui é o que a gente tem de verbo por enquanto. Claro que verbo não se restringirá a isso, afinal de contas, vozes verbais cai ou despenca? Despenca. Até mesmo perguntando se os verbos estão no mesmo tempo e modo, é muito cobrado, né?
Ok? Só mais 3, 8, 9 e 10. Só mais 3 classes. Olha que beleza. Porque aí você tem uma noção geral. Porque na hora que a gente vai aprofundar, o menino já sabe mais ou menos o que acontece, né? Senão a gente começa a dar uma e outra e ele perde um pouco a conexão das matérias. Então, essa daqui a gente vai chamar de preposições. Termos que unem palavras da mesma o que, gente? Oração. Quando a gente pensa na preposição, a gente está pensando exatamente em termos que unem palavras da mesma oração, não é isso? Então, imagina que eu tivesse assim, ó. Quantas preposições eu tenho nessa frase? Em que? Encontrou a casa em que morava desde a infância. Quantas preposições? Então, achei essa, e isso não é. O que é esse A? E esse outro aqui? Também. Então, tem que ter maior cuidado para a gente não confundir artigo com o quê? Preposição. Ou supor que toda palavra pequenininha também é o quê? Preposição. As mais importantes, mas eu vou detalhar para vocês no próximo bloco isso. As mais importantes. A, de, em, para, com, por, sobre, contra. Essas são as mais importantes. Vê se vocês conseguem ler uma frase para decorar aqui. Adiem para compor sobre ou contra o que vocês quiserem. Adiem para compor. Que aí dá para você gravar pelo menos as mais o que importantes. Vocês estão conseguindo ler isso aí? Adiem para compor sobre ou contra o que vocês quiserem. Adiem para compor. Né? Que aí você vai gravar. Essas são as mais o que? Importantes, tá? Então, essas daqui que a gente colocou são as principais preposições. Quantas existem? 18. Então, aqui você colocou só uma parte, tá? Se você souber essas, já é meio caminho andado. Mas assim, ó, sabendo essas, se tivesse uma questão perguntando se o desde era preposição, você acertava ou errava? Errava, só para você entender como é que funciona. Essas são as mais importantes, o que não te tira a necessidade de saber todas, tá? Então, preposições são termos que unem palavras da mesma oração. Qual que é a diferença de uma preposição para uma conjunção? O que as conjunções fazem? Termos que unem orações ou coordenam palavras da mesma o quê? Classe. Porque tem algumas conjunções que podem coordenar termos. Então, termos que unem orações ou coordenam palavras da mesma classe. Não é isso? Então, imagina que eu tivesse uma frase lá. Lutou para que o rapaz tivesse direito à vida, mas não teve êxito. O que vocês estão vendo aqui de conjunções? Mas, mais alguma coisa?
para que é uma locução conjuntiva, né? Vai dar a ideia de o quê? Finalidade. Não é, gente? Então, mas e o para quê? As conjunções, elas se dividem em 3 tipos. Então, por enquanto, a gente precisa saber só isso. E eu vou te dar todas, tá? Coordenadas. O que mais? Subordinadas ou integrantes. Então, as conjunções se dividem em coordenadas, subordinadas ou conjunções de que tipo? Integrantes. E os palavrões tinham que entrar na língua em algum lugar. Onde que eles entram? Aqui embaixo. Nas interjeições. Então, o que são interjeições? Palavras ou expressões que exprimem sentimentos súbitos. Então, imagina que você limpou a cozinha toda, né? Aí vem aquele filho de Deus intitulado marido e derrama óleo no chão. Porque pega o trem sem olhar. Gente, primeira coisa, a gente não pode ter aquelas vasilhinhas de óleo em casa. Sabe esse negócio que a gente... Aquilo ali eu já desisti. Toda vez acontece um acidente com esse trem. E pior, a pessoa vai limpar, pega seu pano de prato. Esse que é o pior. Ela não tem alguma ideia, tipo jornal, papel. Não, vou pegar o pano de prato. Você vai ter que jogar fora, né? Isso quando não tem uma ideia melhor. Pegar a toalha do banheiro, né? Às vezes a vida é assim, né? Então, aí você usa uma interjeição para falar com esse filho de Deus, né? Uma palavra, uma expressão que exprime seu sentimento súbito, que traduz toda a sua paciência naquele momento. Isso aí é uma interjeição. Nossa, que coisa desagradável. O povo confunde, né? Toalha de mão com pano de prato. É uma confusão danada. Nossa, que coisa desagradável. Um dia eu tava dando aula aqui, eu sentei meu braço nesse negócio aqui. Gente, deu um rasgo de todo tamanho. Eu olhava para vocês e pensava assim, não posso falar nada, né? Aí eu falei, nossa, que coisa desagradável. Ai, ai. Bom, essas 3 últimas classes, às vezes não tem jeito, você tá olhando para os outros e fala assim, tem que falar educadinha, né? Se estivesse na minha casa lá, eu ia falar assim, meu Deus do céu, o que é isso? E pior é que dói. Você bate o cotovelo, já dói em qualquer situação, mas esse trem tem quina. Então foi dando um rasgo, assim, ó. Eu falei assim, horrível. Doeu demais. Você veio andando, né? Agora não bato nunca mais. Eu já chego aqui até tateando, né? Nunca mais vou bater. Então, aqui são palavras ou expressões que exprimem sentimentos súbitos. Aqui, por exemplo, depende da entonação, não depende? Não pode ter um nossa de admiração? Passa uma mulher bonita e os meninos falam várias palavras. O que eles falam também costuma ser processo interjetivo. De vez em quando eles juntam uma interjeição com um neologismo, cavala, por exemplo. Não, cavalo é bom, credo é égua. Né? Égua, vaca. Meu sonho era ser cavalo. Né? Se fosse uma cavalona, era melhor ainda. Vocês nunca viram os outros falar isso, não? Cavala e cavalona, mulher bonita, grandona. Eu nunca ouvi isso porque meu tamanho não permite. Né? Mas, enfim, é positivo cavala. Égua é negativo. Né? É um processo interjetivo mais negativo. O que quer dizer? A interjeição ela é entonacional. Aí o menino leu isso numa prova e falou, o que é isso? Depende da entonação. O sentido é entonacional.
cai muito pouco, exatamente porque como depende da entonação, você teria que ter uma tirinha para mostrar isso, né? Bom, as preposições, as conjunções e as interjeições são palavras variáveis ou invariáveis? Invariáveis. As classes são invariáveis em tudo. Essas três classes são invariáveis em gênero, número e grau, não se flexionam. Aí o menino vira para mim e fala assim, mas eu já vi das. Das é preposição de mais artigo que as. Quem está variando é o artigo. Todo mundo entende isso? Então, preposições, conjunções e interjeições são categorias gramaticais invariáveis, beleza? Então, essas três aqui não variam. Bom, agora você já tem uma noção geral de classes o quê? Gramaticais. Então, noção geral de classes que já dá para você sobreviver. Até para aprender as outras coisas fica mais fácil, não fica? Porque o menino já tendo uma noção, eu consigo te explicar melhor. Ó, esse pronome aqui é um pronome indefinido, aí você já tem uma noção mínima do que seja um pronome indefinido, tá? Então, vamos por o recreio.